Livro Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Autora Suzanne Collins. Lido por Camila Saboia. 12. E finalmente, mas não menos importante, a garota do Distrito 12. Ela pertence a Coriolanus Snow. As coisas poderiam ter sido bem diferentes se você não tivesse ficado com sua garota arco-íris. A verdade é que estávamos todos tão ocupados nos matando que nos esquecemos de como nos divertir. Mas ela sabe. A sua garota. Sua garota. Sua. Ali na capital, era óbvio que Lucy Gray pertencia a ele. Como se a vida dela tivesse começado quando o seu nome foi chamado na colheita. Mesmo o hipócrita dos sejanos viera até ele com sua sugestão de fazerem uma troca. Se isso não era possuir uma propriedade, o que era? Com a música, Lucy Gray repudiou isso tudo ao exibir uma vida que não tinha nada a ver com ele e muito a ver com outra pessoa. Alguém que ela chamava de amor, não menos do que isso. E embora ele não tivesse direito sobre o coração dela, pois mal conhecia a garota, ele não gostava da ideia de outra pessoa tendo. Apesar de a música ter sido um sucesso evidente, ele se sentia traído, humilhado até. Lucy Gray se levantou e fez uma reverência. Depois, esticou a mão para ele. Após hesitar por um momento, ele se juntou a ela na frente do palco, enquanto os aplausos aumentavam, até ela ser ovacionada de pé. Pluribus liberou os gritos de bis, mas o tempo deles tinha acabado, como Lucky Flickerman observou, e eles fizeram a reverência final e saíram do palco de mãos dadas. Quando chegaram às coxias, ela começou a se desvencilhar, mas ele apertou a mão dela. Bem, você é um sucesso. Parabéns. Música nova? Estou trabalhando nela já há um tempo, mas só cheguei à última estrofe algumas horas atrás, disse ela. Por quê? Você não gostou? Me surpreendeu. Você tinha tantas outras. Tinha. Lucy Gray soltou a mão e passou os dedos pelas cordas do violão, dedilhando o último trecho de melodia antes de botar o instrumento com delicadeza na caixa. A questão é a seguinte, Coriolanus. Eu vou lutar com tudo que tenho para vencer esses jogos, mas vou estar lá com gente como Reaper e Tanner e alguns outros que não desconhecem o ato de matar. Não há garantia de nada. E a música? A música? Repetiu ela, e levou um momento para pensar na resposta. Deixei alguns assuntos inacabados no Distrito 12. Eu ser o tributo. Bom, existe azar e existe trapaça. Aquilo foi trapaça. E uma pessoa com uma grande dívida comigo estava envolvida. A música foi uma espécie de vingança. A maioria das pessoas não vai saber, mas o bando vai entender a mensagem em alto e bom som. E eu só me importo com eles mesmo. Só de ouvir uma vez? Perguntou Coriolanus. Foi bem rápido. Uma vez é tudo de que minha prima Maud Ivory precisa. Aquela criança nunca esquece nada de uma melodia. Parece que estou sendo chamada de novo. Os pacificadores que apareceram ao lado dela, ambos homens, trataram-na com certa simpatia agora, perguntando se estava pronta para ir, tentando controlar os sorrisos. Como os pacificadores do Distrito 12. Coriolanus não pôde deixar de pensar no quanto ela podia ser simpática. Ele os olhou com uma expressão de reprovação, que não exerceu efeito nenhum, e os ouviu elogiando a apresentação enquanto a levavam. Ele engoliu sua implicância e aceitou os parabéns vindos de todos os lados. Ajudaram-no a lembrar que ele era a verdadeira estrela da noite. Mesmo que Lucy Gray estivesse confusa com a questão, aos olhos da capital, ela pertencia a ele. De que adiantaria acreditar um tributo de distrito? Isso se sustentou até ele encontrar Pluribus, que se derretia. Que talento, que habilidade natural ela tem! Se ela conseguir sobreviver, estou determinado a torná-la a artista principal em minha casa noturna. Isso é meio complicado. Não vou mandá-la para casa?
Perguntou Coriolanus. Tenho 1 ou 2 favores que posso cobrar, disse ele. Ah, Coriolanus, ela não foi uma estrela. Estou tão feliz de você ter ficado com ela, meu garoto. Os Snow mereciam um pouco de sorte. Velho idiota, com essa peruca empoada ridícula e o gato decrépito. O que ele sabia das coisas? Coriolanus estava prestes a esclarecer isso, quando Satyra apareceu e sussurrou no ouvido dele, fazendo-o deixar tudo de lado. Acho que aquele prêmio está no papo. Sejanus apareceu vestindo outro terno novinho, de braços dados com uma mulher pequena e enrugada, que usava um vestido florido de aparência cara. Não importava. Você poderia vestir um nabo com roupa de gala e ele ainda seria um nabo. Coriolanus não tinha dúvida de que só podia ser a mãe dele. Quando Sejanus os apresentou, ele esticou a mão e abriu um sorriso caloroso para a mulher. Senhora Plint, que honra! Por favor, perdoe minha negligência. Eu pretendia escrever um bilhete há dias, mas cada vez que me sento para fazer isso, minha cabeça lateja tanto da concussão que nem consigo pensar direito. Obrigado pela deliciosa caçarola. A senhora Plint se franziu de prazer e deu uma risada constrangida. Nós é que temos que agradecer, Coriolanus. Estamos tão felizes por Sejanus ter um amigo tão bom. Se houver algo de que precisar, espero que saiba que pode contar conosco. Ora, o mesmo vale para a senhora. Estou a seu dispor, disse ele, falando com tanto entusiasmo que não tinha como ela não ficar desconfiada. Mas não a mãe de Sejanus. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ela emitiu um som meio aquoso, sem palavras com a magnanimidade dele. Ela enfiou a mão na bolsa, uma coisa horrenda do tamanho de uma mala pequena, tirou um lenço com borda de renda e começou a assoar o nariz. Finalmente, Tigres, que era um amor de verdade com todo mundo, foi aos bastidores atrás dele e assumiu a conversa com os Plint. As coisas finalmente se acalmaram, e enquanto os primos caminhavam junto para casa, foram analisando a noite, desde o uso comedido de blush por Lucy ao modelo infeliz do vestido da mãe de Sejanus. Mas sério, Cório, não consigo imaginar as coisas melhores para você, disse Tigres. Eu estou satisfeito, disse ele. Acho que vamos conseguir uns patrocinadores para ela. Só espero que algumas pessoas não desistam por causa da música. Eu fiquei muito comovida. Acho que a maioria das pessoas ficou. Você não gostou? Perguntou ela. Claro que gostei, mas tenho a cabeça mais aberta do que a maioria. Afinal, o que você acha que ela estava sugerindo que aconteceu? Me pareceu que ela se deu mal. Alguém que ela amava partiu o coração dela, respondeu Tigres. Isso foi só metade da história, continuou ele, porque não podia deixar nem Tigres achar que ele sentiu ciúmes de um Zé Ninguém de distrito. Teve a parte de ela viver dos encantos. Bom, isso pode ser qualquer coisa. Ela é uma artista, afinal. Ele refletiu. Acho que sim. Você disse que ela perdeu os pais. Deve estar tendo que se virar há anos. Acho que ninguém que tenha sobrevivido à guerra e aos anos seguintes pode culpá-la por isso. Tigres baixou o olhar. Todos fizemos coisas de que não nos orgulhamos. Não você, disse ele. Não? Tigres falou com uma amargura incomum. Nós todos fizemos. Talvez você fosse pequeno demais para lembrar. Talvez você não soubesse como era ruim. Como pode dizer isso? É tudo de que eu lembro, respondeu ele. Então seja gentil, Cório, disse ela rispidamente. E tente não olhar com desprezo para pessoas que precisaram escolher entre a morte e a desgraça. A repreensão de Tigres o chocou, mas menos do que ela fazer uma alusão a um comportamento que poderia ser considerado uma desgraça. O que ela tinha feito? Porque se ela fez alguma coisa, foi para protegê-lo. Ele pensou na manhã da colheita, quando se perguntou casualmente o que ela tinha para trocar no mercado clandestino, mas nunca levou o pensamento a sério. Ou levou? Teria preferido não saber que sacrifícios ela estaria disposta a fazer por ele?
O comentário dela foi vago, e havia uma lista tão grande de coisas abaixo de um Snow que só restava a ele repetir o que ela dissera sobre a música de Lucy Gray. Bom, isso pode ser qualquer coisa. Ele queria saber os detalhes? Não, a verdade era que não queria. Ao abrir a porta de vidro do prédio, ela deu um grito de descrença. Ah, não, não é possível! O elevador está funcionando! Ele teve dúvida, pois aquela coisa não funcionava desde o começo da guerra. Mas a porta estava aberta e as luzes se refletiam nas paredes espelhadas do compartimento. Feliz com a distração, ele fez uma pequena reverência, convidando-a a entrar. Depois de você. Tigre riu e entrou no elevador como uma dama grandiosa que tinha nascido para ser. Você é gentil demais. Coriolanus entrou atrás dela e por um momento os dois ficaram olhando para os botões dos andares. A última vez que me lembro dessa coisa funcionando foi logo depois do enterro do meu pai. Nós chegamos em casa e passamos a subir de escada depois disso. A Lady Val vai ficar animada, disse Tigres. Os joelhos dela não aguentam mais aquela escada. Eu estou animado. Talvez ela saia do apartamento de vez em quando, disse Coriolanus. Tigres bateu no braço dele, mas estava rindo. É sério? Seria bom ficar com o apartamento só para nós por 5 minutos. Quem sabe pular o hino uma manhã ou não precisar de gravata para jantar. Por outro lado, tem perigo de ela conversar com as pessoas. Quando Coriolanus for presidente, vai chover champanhe toda terça-feira. Talvez as pessoas atribuam à idade, disse Tigres. Só posso esperar que sim. Você faz as honras? Perguntou ele. Tigres esticou a mão e apertou longamente o botão da cobertura. Depois de um tempo, as portas se fecharam com um gemido horrível e eles começaram a subir. Estou surpreso de o comitê do prédio ter decidido consertar agora. Deve ter sido caro. Coriolanus franziu a testa. Será que estão melhorando o prédio na esperança de venderem os apartamentos? Você sabe, com essa história dos impostos. O jeito brincalhão sumiu da voz de Tigres. É bem possível. Sei que os do Little considerariam vender pelo preço certo. Eles dizem que o apartamento é grande demais para eles, mas a gente sabe que não é isso. É isso que vamos dizer? Que nosso lar ancestral ficou grande demais? Disse Coriolanus, quando as portas se abriram e revelaram a entrada da casa deles. Vamos, eu ainda tenho dever de casa. A avó tinha esperado acordada para enchê-lo de elogios e disse que estavam reprisando os pontos altos das entrevistas sem parar. Ela é uma coisinha triste e sem classe, a sua garota, mas estranhamente atraente, do jeito dela. Talvez seja a voz. Parece que penetra nas pessoas. Se Lucy Gray tinha conquistado a avó deles, Coriolanus achava que o resto da nação só podia estar igual. Se mais ninguém parecia incomodado pelo passado questionável dela, por que ele deveria ficar? Ele pegou um copo de soro de leite, vestiu o roupão de seda do pai e se acomodou para escrever sobre tudo o que ele amava na guerra. Ele começou com: como dizem, a guerra é uma infelicidade, mas não é desprovida de charme. Pareceu uma introdução inteligente, mas não levou a nada. Meia hora depois, ele ainda não tinha escrito coisa alguma. Como Fécio sugerira, era um trabalho destinado a ser bem curto. Mas ele sabia que a doutora Gall não ficaria satisfeita com isso, e um esforço parcial só lhe daria uma atenção indesejada. Quando Tigres entrou no quarto para dar boa noite, ele jogou o tópico para ela. Você consegue se lembrar de alguma coisa de que a gente gostava? Ela se sentou na beirada da cama dele e pensou. Eu gostava de alguns uniformes. Não os que usam agora. Lembra das jaquetas vermelhas com debrum dourado? Nos desfiles? Ele sentiu uma empolgação ao se lembrar de ficar pendurado na janela, observando os soldados e as bandas marchando. Eu gostava dos desfiles. Você amava. Ficava tão animado que não conseguíamos te fazer comer o café da manhã, disse Tigres. Nós sempre fazíamos uma reunião em casa nos dias de desfile. Lugares privilegiados. Coriolanus anotou as palavras uniformes e desfiles em um pedaço de papel e acrescentou fogos de artifício. Qualquer tipo de espetáculo me atraía quando eu era pequeno, acho. Se lembra do Peru?
Perguntou Tigres de repente. Foi no último ano da guerra, quando o cerco tinha reduzido a capital ao canibalismo e ao desespero. Até o feijão-manteiga estava acabando, e havia meses que qualquer coisa parecida com carne não chegava à mesa deles. Em uma tentativa de melhorar os ânimos, a capital declarou o dia 15 de dezembro como sendo o Dia Nacional dos Heróis. Montaram um especial de televisão e homenagearam os 10 ou 12 cidadãos que tinham perdido a vida defendendo a capital, com o pai de Coriolanos, o general Crassus Snow, dentre eles. A eletricidade voltou a tempo da transmissão, mas tinha faltado, o aquecimento junto, por um dia inteiro antes. Eles estavam aninhados juntos na cama da avó, que mais parecia um barco, e lá ficaram para ver os heróis homenageados. Mesmo naquela época, a lembrança que Coriolanos tinha do pai já se apagara, e embora reconhecesse o rosto de fotos, ele levou um susto ao ouvir a voz grave dele e as palavras intransigentes sobre os distritos. Depois que o hino tocou, uma batida na porta da frente os tirou da cama, e eles encontraram um trio de jovens soldados de uniforme de gala entregando uma placa comemorativa e uma cesta com um peru congelado de 10 quilos com os cumprimentos do governo. Em uma tentativa de alcançar o luxo antigo da capital, a cesta também incluía um pote poeirento de geleia de menta, uma lata de salmão, 3 palitos recheados de bala de abacaxi, uma bucha e uma vela com aroma de flores. Os soldados colocaram uma cesta na mesa do saguão, leram uma declaração de agradecimento e deram uma boa noite a todos. Tigres caiu no choro e a avó deles teve que se sentar, mas a primeira coisa que Coriolanos fez foi correr e trancar a porta para proteger as novas riquezas. Eles comeram salmão com torrada e ficou decidido que Tigres permaneceria em casa no dia seguinte, em vez de ir para a escola, para descobrir como preparar a ave. Coriolanos entregou para Pluribus um convite para jantar no papel de carta dos Snow, e ele apareceu levando posca e uma lata amassada de damascos. Com a ajuda dos livros antigos de receita da cozinheira, Tigre se superou, e eles tiveram um banquete de peru glaciado com geleia e recheio de pão e repolho. Nem antes e nem depois, nunca houve refeição tão gostosa. Ainda é um dos melhores dias da minha vida. Ele não sabia como explicar, mas acabou acrescentando alívio da privação à lista. Você foi maravilhosa pelo jeito como preparou aquele peru. Na época você parecia tão velha para mim, mas era só uma garotinha, disse Coriolanos. Tigre sorriu. E você, com sua hortinha particular no telhado? Se você gostasse de salsinha, eu era o cara. Ele riu, mas tinha orgulho da salsinha. Dava um toque especial à sopa, e às vezes dava para trocar por outras coisas. Jogo de cintura, ele escreveu na lista. E foi assim que ele escreveu a redação, contando os prazeres da infância. Mas, no fim, não ficou satisfeito. Ele pensou nas 2 semanas anteriores, com o bombardeio na arena, a perda dos colegas, a fuga de Marcos, e como tudo isso revivera o terror que tinha sido quando a capital estava sob cerco. O que importara na época, o que ainda importava, era viver sem aquele medo. Por isso, ele acrescentou um parágrafo com um grande alívio por ter vencido a guerra e a satisfação amarga de ver os inimigos da capital que o trataram de forma tão cruel que cobraram um preço tão alto da família dele serem colocados de joelhos, limitados, impotentes, incapazes de fazer mais mal a ele. Ele amou a sensação desconhecida de segurança que a derrota dele gerou. A segurança que só podia vir com o poder. A capacidade de controlar as coisas. Sim, isso era o que ele mais amava. Na manhã seguinte, quando o restante dos mentores foi à reunião de domingo, Coriolanos tentou imaginar quem eles teriam sido se não tivesse havido guerra. Pouco mais do que bebês quando começou, todos deviam ter uns 8 anos quando terminou. Apesar de as dificuldades terem diminuído, ele e seus colegas de escola ainda estavam longe da vida opulenta na qual nasceram, e a reconstrução do mundo deles foi lenta e desanimadora. Se pudesse apagar o racionamento e as bombas, e a fome e o medo, e substituir pelas vidas prósperas prometidas no nascimento, ele reconheceria seus amigos? Coriolano sentiu uma pontada de culpa quando seus pensamentos se voltaram para Clemência. Ele ainda não tinha ido visitá-la,
ocupado com sua própria recuperação, o trabalho de casa e a preparação de Lucy Gray para os jogos. Mas não era só questão de tempo. Ele não tinha a menor vontade de voltar ao hospital e ver o estado em que ela se encontrava. E se o médico tivesse mentido e as escamas estivessem se espalhando e cobrindo todo o corpo? E se ela tivesse se transformado de vez em cobra? Era besteira, mas o laboratório da doutora Gall era tão sinistro que somente chegava a extremos. Um pensamento paranoico o incomodava. E se o pessoal da doutora Gall só estivesse esperando que ele fizesse uma visita para poder aprisioná-lo também? Não fazia sentido. Se quisessem prendê-lo, a hospitalização dele teria sido o momento. A coisa toda era ridícula, concluiu Coriolanus. Ele a visitaria na primeira oportunidade. A doutora Gall, que era claramente uma pessoa matinal, e o reitor Highbottom, que claramente não era, repassaram as apresentações da noite anterior. A de Coriolanus e Lucy Gray tinha sido um sucesso estrondoso, mas pontos foram concedidos a todos, que pelo menos conseguiram levar os tributos ao palco das entrevistas. Na Capital TV, Lucky Flickerman estava dando atualizações das apostas direto da central dos Correios, e enquanto as pessoas apostavam mais em Tanner e Jessup como vencedores, Lucy Gray acumulava o triplo de dádivas em comparação ao competidor mais próximo. "Olha essa gente", disse a doutora Gall, "mandando pão para um fiapo de garota de coração partido, apesar de não acreditar que ela possa ganhar. Qual é a lição aqui?" "Nascinhas de cachorro, já vi gente apostando em vira-latas que mal conseguiam ficar de pé", disse Festus. "As pessoas adoram um azarão." "As pessoas adoram uma canção de amor, isso sim", disse Perséfone, exibindo as covinhas. "As pessoas são idiotas", observou Lívia com desprezo. "Ela não tem a menor chance." "Mas é muitos românticos." Pup piscou para ela e fez sons úmidos de beijo. Ideias românticas, idealistas, podem ser muito atraentes. O que nos leva às suas redações?" A doutora Gall se acomodou em um banco. "Vamos ver o que vocês trouxeram." Em vez de recolher as redações, a doutora Gall mandou que eles lessem trechos em voz alta. Os colegas de Coriolanus mencionaram muitos pontos que não tinham passado pela cabeça dele. Alguns se sentiam atraídos pela coragem dos soldados, pela chance de um dia serem heróicos também. Outros mencionaram o laço formado entre soldados que lutaram juntos, ou a nobreza para defender a capital. "Parecia que fazíamos parte de uma coisa maior", disse Domitia. Ela assentiu solenemente, fazendo o rabo de cavalo no alto da cabeça balançar. "De uma coisa importante. Nós todos fizemos sacrifícios, mas foi para salvar o nosso país." Coriolanus se sentia desconectado das ideias românticas deles, pois não tinham uma visão romantizada da guerra. A coragem em batalha era necessária por causa do mau planejamento de outra pessoa. Ele não tinha ideia se levariam a bala por Festus e não tinha interesse em descobrir. Quanto às nobres ideias da capital, eles realmente acreditavam nisso? O que ele desejava tinha pouco a ver com nobreza e tudo a ver com estar no controle. Não que ele não tivesse um código moral forte. Era certo que tinha, mas quase tudo na guerra, entre sua declaração e os desfiles de vitória, parecia desperdício de recursos. Ele manteve um olho no relógio enquanto fingia estar envolvido pela conversa, desejando que o tempo passasse para que ele não tivesse que ler nada. Os desfiles pareceram superficiais, o apelo do poder ainda real, mas sem emoção em comparação à falação dos colegas. E ele desejava nem ter escrito a parte sobre ter plantado salsinha. Parecia pueril agora. O melhor que ele pôde fazer quando sua vez chegou foi ler a história do Peru. Domitia disse que foi comovente. Lívia revirou os olhos e a doutora Gall ergueu as sobrancelhas e perguntou se ele tinha algo mais para compartilhar. Ele não tinha. "Senhor Plint?", disse a doutora Gall. Sejanus passou a aula quieto e desanimado. Ele virou uma folha de papel e leu. "A única coisa que eu amava na guerra era o fato de ainda morar no meu lar. Se vocês quiserem saber se tinha algum valor além disso, eu diria que era uma oportunidade
de consertar alguns erros. E consertou? Perguntou a doutora Gall. Nem um pouco. As coisas nos distritos estão piores do que nunca, disse Sejanus. A sala toda emitiu objeções. Opa! Ele não falou isso. Bota para 2, então. Quem sentiria a sua falta? Ele está forçando a barra agora, pensou Coriolanus, mas também estava com raiva. Pelo menos 2 lados eram necessários para se fazer uma guerra. Uma guerra que, a propósito, os rebeldes começaram. Uma guerra que o deixou órfão. Mas Sejanus ignorou os colegas e manteve a atenção na chefe dos idealizadores dos jogos. Posso perguntar o que a senhora amava na guerra, doutora Gall? Ela olhou para ele por um longo momento e sorriu. Eu amei que provou que eu estava certa. O reitor Highbottom anunciou o almoço antes que alguém perguntasse como, e todos saíram, deixando as sedações nas mesas. Eles tiveram meia hora para comer, mas Coriolanus se esquecera de levar comida, e não ofereceram nada, porque era domingo. Ele passou um tempo deitado em uma área de sombra na escadaria frontal, descansando a cabeça enquanto Festus e Hilarius Heavensbee, que era mentor da garota do Distrito 8, discutiam estratégias para tributos femininos. Ele se lembrava vagamente do tributo de Hilarius na estação de trem, usando um vestido listrado e um lenço vermelho, mas mais porque ela estava com Bobbin. O problema com as garotas é que elas não estão acostumadas a brigar como os garotos estão, disse Hilarius. Os Heavensbee eram ultra ricos, como os Snow eram antes da guerra. Mas por mais privilégios que tivesse, Hilarius sempre parecia se sentir oprimido. Ah, não sei, disse Festus. Acho que minha coral daria trabalho para qualquer um daqueles caras. A minha é raquítica. Hilarius mexeu no sanduíche de filé com a mão de unhas feitas. Woovie é como ela se chama. Bom, tentei treinar o Woovie para a entrevista, mas ela tem 0 personalidade. Ninguém a apoiou e não posso alimentá-la, mesmo se ela conseguisse evitar os outros. Se ela ficar viva, vai ter apoio, disse Festus. Você está me ouvindo? Ela não sabe lutar. E eu não posso contar com dinheiro porque minha família não pode apostar. Choramingou Hilarius. Só espero que ela dure até os últimos 12, para que eu possa encarar meus pais. Eles estão constrangidos de um Heavensbee estar fazendo uma apresentação tão ruim. Depois do almoço, Satyria levou os mentores até a estação do Notícias da Capital, para que eles conhecessem o maquinário nos bastidores dos Jogos Horazes. Os idealizadores dos jogos trabalhavam em uns escritórios velhos, e embora a sala de controle designada para eles fosse suficiente, parecia muito pequena para o evento anual. Coriolanus achou a coisa toda meio decepcionante, pois tinha imaginado algo mais vistoso, mas os idealizadores dos jogos estavam animados com os novos elementos dos jogos daquele ano, e falaram sobre os comentários dos mentores e a participação de patrocinadores. O local estava animado quando eles foram olhar as câmeras operadas remotamente, que eram parte da época de arena esportiva. Uns 6 idealizadores dos jogos estavam ocupados, testando drones de brinquedo designados para entregar as dádivas dos patrocinadores. Os drones encontravam os destinatários por reconhecimento facial e podiam levar só um item de cada vez. Com o sucesso da entrevista, Lucky Flickerman tinha sido convocado para apresentar, apoiado por um grupo de repórteres do Notícias da Capital. Coriolanus sentiu uma emoção grande quando se viu marcado para as 8h15 da manhã seguinte, até que Lucky disse: Nós queríamos garantir que você aparecesse cedo. Sabe como é, antes da sua garota bater as botas. Ele sentiu como se alguém tivesse lhe dado um soco na barriga. Lívia era amarga, e a doutora Gall era insana, e por isso ele pôde ignorar a certeza delas de que Lucy Gray não era uma competidora. Mas as palavras do pateta do Lucky Flickerman o abalaram de uma forma que as delas não conseguiram. Quando estava voltando para casa para se preparar para o último encontro com Lucy Gray, ele ficou refletindo sobre a probabilidade de ela estar morta naquele mesmo horário no dia seguinte. O ciúme da noite anterior pelo namorado otário dela e o fato de o brilho de estrela dela superar o dele evaporaram. Ele se sentia incrivelmente próximo dela, daquela garota que entrara na vida dele de forma tão inesperada
e com tanto estilo. E não era só por causa dos elogios que ela o fez receber. Ele gostava mesmo dela, bem mais do que da maioria das garotas que ele conhecia na capital. Se ela conseguisse sobreviver, quem sabe, como seria possível os dois não terem uma conexão pro resto da vida? Mas, mesmo com um discurso positivo, ele sabia que a sorte não estava a favor de Lucy Gray, e uma melancolia pesada tomou conta dele. Em casa, ele se deitou na cama, temendo a hora de se despedir. Ele queria poder oferecer a Lucy Gray alguma coisa bonita que realmente denotasse agradecimento pelo que ela tinha lhe dado. Uma sensação renovada de seu valor. Uma oportunidade de brilhar. Um prêmio escondido na bolsa. E, claro, sua vida. Teria que ser algo muito especial. Precioso. Algo dele. Não como as rosas, que eram na verdade da sua avó. Algo que, se as coisas fossem mal na arena, ela pudesse segurar como um lembrete de que ele estava com ela e encontrar consolo no fato de que não ia morrer sozinha. Havia um lenço de seda tingido de laranja que ela provavelmente poderia usar no cabelo. Um broche dourado que ele ganhara por excelência acadêmica, com seu nome entalhado. Talvez uma mecha de cabelo dele presa com uma fita. O que podia ser mais pessoal do que isso? De repente, ele sentiu uma onda de raiva. De que adiantavam essas coisas se ela não pudesse usá-las para se defender? O que ele estava fazendo, além de vestindo-a para ser um cadáver bonito? Talvez ela pudesse estrangular alguém com um lenço ou perfurar uma pessoa com um broche? Mas não havia falta de armas na arena, se essa era a questão. Ele ainda estava tentando escolher um presente quando Tigres o chamou para a mesa. Ela tinha comprado meio quilo de carne moída e feito 4 hambúrgueres fritos. O dela era consideravelmente menor, o que o faria protestar se ele não soubesse que ela sempre beliscava um pouco de carne crua enquanto preparava a refeição. Tigres gostava e teria comido dela todo cru se a avó não tivesse proibido. Um dos hambúrgueres estava reservado para Lucy Gray, acrescentado de coberturas e acondicionado em um pão grande. Tigres também fez batatas fritas e salada de repolho cremoso, e Coriolano selecionou as melhores frutas e doces da cesta de presente do hospital. Tigres colocou um guardanapo de linho dentro de uma caixinha de papelão decorada com aves de plumas coloridas e arrumou o banquete, cobrindo o tecido branco como neve com um botão de rosa da avó. Coriolano tinha escolhido um tom intenso de pêssego com carmim, porque o bando adorava cores, e Lucy Gray mais do que todos. Diz pra ela que estou na torcida, falou Tigres. Diz pra ela que todos lamentamos que ela tenha que morrer, falou sua avó. Depois do ar suave e aquecido pelo sol do fim da tarde, o frio do Heavensby Hall lembrou a Coriolanos o mausoléu da família Snow, onde seus pais foram colocados em seu descanso final. Sem alunos e a agitação deles, tudo, desde passos a suspiros, ecoava alto, dando uma sensação sobrenatural a uma reunião já sombria. Nenhuma luz tinha sido acesa, porque os últimos raios de sol que entravam pelas janelas eram considerados suficientes, mas havia um contraste intenso com a luminosidade das reuniões anteriores. Quando o restante dos mentores se reuniu na varanda e observou os jovens abaixo, um silêncio prevaleceu. A questão é que acabei me apegando a Jessup, sussurrou Liz Strata para Coriolanos. Ela fez uma pausa e arrumou o embrulho de macarrão com queijo. Ele salvou minha vida. Coriolano se perguntou o que Liz Strata, que estava mais perto dele do que qualquer outra pessoa na arena, viu quando as bombas dispararam. Teria ela visto Lucy Gray o salvando? Era isso que ela estava indicando? Quando eles foram para suas respectivas mesas, Coriolano se obrigou a pensar positivamente. Não havia lucro em passar os últimos 10 minutos deles juntos chorando, quando podiam dedicá-los a uma estratégia para vencer. O fato de Lucy Gray estar com a aparência melhor do que em reuniões anteriores ajudou muito. Ela estava limpa e arrumada, o vestido ainda bem cuidado na luz turva. Parecia que ela tinha se aprontado para uma festa e não para uma matança. Seus olhos pousaram na caixa. Coriolanos a entregou com uma pequena reverência. Trago presentes. Lucy Gray pegou a rosa delicadamente e inalou a fragrância. Puxou uma pétala e a colocou entre os lábios. Tem gosto de hora de dormir.
disse ela com um sorriso triste. Que caixa bonita. Tigres estava guardando para uma coisa especial, disse ele. Pode comer se você ainda estiver com fome. Ainda está quente. Acho que vou. Farei uma última refeição como uma pessoa civilizada. Ela abriu o guardanapo e admirou o conteúdo da caixa. Ah, parece ótimo. É bastante coisa e você pode dividir com Jessup, disse Coriolanus. Mas acho que Lysistrata trouxe alguma coisa para ele. Eu dividiria, mas ele parou de comer. Lucy Gray olhou com preocupação para Jessup. Talvez sejam os nervos. Ele está agindo meio engraçado. Claro que tem todo tipo de loucura saindo da nossa boca agora. Como o quê? Perguntou Coriolanus. Tipo, ontem à noite, Reaper pediu desculpas a cada um de nós pessoalmente por ter que nos matar, explicou ela. Ele diz que vai nos dar uma compensação quando vencer. Diz que vai se vingar da capital. Se bem que essa parte não ficou tão clara quanto a de nos matar. Coriolanus desviou o olhar para o Reaper, que não só era muito forte, mas parecia também ser bom em jogos mentais. Qual foi a reação a isso? A maioria das pessoas só ficou encarando. Jessup cuspiu na cara dele. Eu falei que isso acabava quando todo cantava, mas isso apenas o confundiu. É o jeito dele de inventar algum sentido para isso tudo, acho. Nós estamos no limite. Não é fácil se despedir da vida. O lábio inferior dela começou a tremer e ela empurrou o sanduíche para o lado sem nem dar uma mordida. Sentindo que a conversa estava dando uma virada fatalista, Coriolanus a virou em outra direção. Sorte que você não precisa. Sorte que você tem o triplo de dádivas em comparação a todo mundo. Lucy Gray ergueu as sobrancelhas. O triplo? O triplo. Você vai vencer, Lucy Gray, disse ele. Já pensei bastante. Assim que o gongo soar, você foge. Foge o mais rápido que conseguir. Vai para a arquibancada e se afasta o máximo que puder dos outros. Encontre um bom esconderijo. Eu consigo comida. Aí você vai para outro lugar. Vai mudando de posição e fica viva até os outros todos se matarem ou morrerem de fome. Você consegue. Consigo? Sei que fui eu quem insistiu para que você acreditasse em mim, mas ontem à noite fiquei pensando em estar naquela arena. Presa. Tantas armas. Reaper indo atrás de mim. Sinto mais esperança durante o dia, mas quando escurece, sinto tanto medo que... De repente, lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. Foi a primeira vez que ela não conseguiu controlar. No palco, depois que o prefeito bateu nela e na ocasião em que Coriolanus lhe ofereceu o pudim de pão, ela quase chorou, mas conseguiu controlar as lágrimas. Agora, como se uma barragem tivesse se rompido, as lágrimas jorraram. Coriolanus sentiu algo dentro de si se desfazer quando a viu tão vulnerável, e sentiu o mesmo. Ele esticou a mão para ela. Ah, Lucy Gray. Eu não quero morrer, sussurrou ela. Ele limpou as lágrimas das bochechas dela com os dedos. Claro que não. E não vou deixar. Ela continuou chorando. Não vou deixar, Lucy Gray. Você devia deixar. Nunca foi nada além de problema para você, disse ela com voz engasgada. Botei você em perigo e comi sua comida. Também percebi que você odiou minha cantiga. Vai ser bom você se livrar de mim amanhã. Eu vou ficar péssimo amanhã. Quando falei que você importava para mim, eu não estava falando como tributo. Estava falando de você. Você, Lucy Gray Baird, como pessoa. Como minha amiga. Como... Qual era a palavra? Amor? Namorada? Ele não podia alegar mais do que uma atração, que podia muito bem ser unilateral. Mas o que teria a perder se admitisse que ela mexia com ele? Fiquei com ciúme depois da sua cantiga porque eu queria que você estivesse pensando em mim e não em alguém do seu passado. É idiotice, eu sei, mas você é a garota mais incrível que já conheci. De verdade.
extraordinária de todas as formas. E eu... Os olhos dele se encheram de lágrimas, mas ele piscou para afastá-las. Tinha que ser forte pelos dois. E não quero te perder. Me recuso a te perder. Por favor, não chore. Me desculpe, eu vou parar. É que me sinto tão sozinha. Você não está sozinha. Ele segurou a mão dela. E não vai estar sozinha na arena. Nós estaremos juntos. Eu estarei lá a cada momento. Não vou tirar os olhos de você. Nós vamos vencer isso juntos, Lucy Gray. Eu prometo. Ela se agarrou a ele. Parece quase possível pelo jeito como você fala. É mais do que possível, garantiu Coriolanus. É provável. É inevitável se você seguir o plano. Você acredita mesmo nisso? Perguntou ela, observando o rosto dele. Porque se eu achasse que acredita, poderia me ajudar muito a acreditar também. O momento exigia um gesto grandioso. Felizmente, ele tinha um. Ele estava em cima do muro, avaliando o risco, mas não podia deixá-la assim, sem nada em que se agarrar. Era questão de honra. Ela era sua garota. Tinha salvado a vida dele, e ele tinha que fazer tudo o que pudesse para salvar a dela. Escuta, você está escutando? Ela ainda chorava, mas os soluços tinham se acalmado em ofegos pequenos e intermitentes. Minha mãe deixou uma coisa para mim quando morreu. É meu bem mais precioso. Quero que você leve para a arena, para dar sorte. É um empréstimo, veja bem. Espero que você me devolva. Senão, jamais poderia abrir mão disso. Coriolanus enfiou a mão no bolso, esticou o braço e abriu os dedos. Na palma, brilhando sob os últimos raios de sol, estava o estojo prateado de pó compacto da mãe dele. Lucy Gray ficou boquiaberta quando o viu, e ela não era fácil de impressionar. Ela esticou a mão e acariciou a rosa entalhada, a prata antiga, mas puxou a mão de volta com pesar. Eu não poderia aceitar. É bonito demais. Já basta você ter oferecido, Coriolanus. Tem certeza? Perguntou ele, com um pouco de provocação. Ele abriu o fecho e esticou o objeto para que ela pudesse ver seu reflexo no espelho. Lucy Gray expirou fundo e riu. Bom, agora você está tocando no meu ponto fraco. E era verdade. Ela sempre era tão cuidadosa com a aparência. Não vaidosa, só consciente. Ela reparou no compartimento vazio, onde havia pó 1 hora antes. Tinha pó aqui? Tinha, mas... Começou Coriolanus. Ele fez uma pausa. Se falasse, não daria para voltar atrás. Por outro lado, se não falasse, ele talvez a perdesse de vez. Ele baixou a voz a um sussurro. Achei que você podia querer usar o seu.